Rick Harrison, o rosto emblemático de O Preço da História. Ele é muito mais do que um especialista em antiguidades e objetos raros. Uma infância marcada pela tragédia, até a construção de um império televisivo. A vida dele foi cheia de desafios que poucos conhecem. Número 1. Infância marcada pela tragédia. Rick Harrison nasceu em 22 de março de 1965 em Lexington, Carolina do Norte, em uma família comum. O que prometia ser uma infância normal mudou drasticamente quando a tragédia atingiu os Harrison. Sherry, sua irmã mais velha, nasceu com síndrome de Down, uma condição que mantinha a família em constante estado de preocupação com a saúde dela. Apesar de todos os cuidados, Sherry faleceu quando tinha apenas 6 anos. Um evento que deixou uma cicatriz emocional profunda na família, e especialmente em Rick. Imagine-se, criança pequena, e perder sua irmã mais velha, uma figura protetora e próxima, em uma idade em que você mal está entendendo o mundo. Esse fato encheu o lar dos Harrison com uma tristeza palpável. As lembranças de Sherry e sua curta vida marcariam o crescimento de Rick. A perda não afetou apenas Rick, mas foi uma sombra constante na família, algo que os unia e dividia na mesma medida. O luto por Sherry foi nulo. Estava presente em cada celebração familiar, em cada aniversário sem a sua presença. Aos 2 anos de idade, a família Harrison decidiu se mudar para San Diego, Califórnia, em busca de um novo começo após o falecimento de Sherry. No entanto, as coisas não melhorariam tão facilmente para Rick. Pouco tempo depois da mudança, aos 8 anos, Rick foi diagnosticado com epilepsia. Uma doença que o obrigaria a passar longos períodos na cama. Durante esses momentos de imobilidade, Rick encontrou consolo nos livros, sua única fuga da dor física e emocional que o acompanhava. Ele se mergulhava em histórias, desenvolvendo uma fascinação particular pela história e pela ciência. A epilepsia, longe de frear Rick, acendeu sua curiosidade intelectual. Ele se apaixonou pelos livros de John D. Fitzgerald, especialmente O Grande Cérebro, uma saga que contava as façanhas de um jovem golpista em Utah. Através dessas histórias, Rick começou a traçar uma conexão entre conhecimento e dinheiro. Ele aprendeu que, embora seu corpo não permitisse que ele estivesse em constante movimento, sua mente podia viajar e criar oportunidades. Nesses momentos de solidão e silêncio, onde as crianças brincavam, Rick aprendia para o futuro, ver valor onde outros não veem. Isso o prepararia para o futuro. A capacidade de ver valor onde outros não veem, seja em um livro antigo ou em uma joia esquecida. Da tristeza de perder a irmã, à luta diária contra sua própria doença. Rick foi moldado pela tragédia desde muito jovem. Esses eventos não só lhe deram uma perspectiva única da vida, mas também o prepararam para os desafios que viriam mais adiante. A tragédia, embora dolorosa, foi o catalisador que despertou nele uma mente analítica e um instinto de sobrevivência. Em muitos sentidos, Rick já havia começado a moldar seu destino como uma estrela da televisão de realidade, embora naquele momento sua história estivesse apenas começando. Número 2. Problemas de saúde na infância e amor pela leitura. A vida de Rick Harrison nunca foi fácil. Mas como dizem, o que não te mata te fortalece, e Rick é um exemplo vivo disso. Aos 8 anos de idade, seu corpo começou a dar problemas. Começou a sofrer ataques epiléticos, o que o fez passar mais tempo na cama do que brincando com outras crianças da sua idade. Para qualquer criança, isso teria sido um pesadelo. Mas Rick, em vez de se render, aproveitou o tempo que passava deitado para nutrir sua mente. Foi assim que começou seu romance com os livros. Uma relação que o salvaria em muitos sentidos. Imagina ser uma criança de 8 anos. Com energia e curiosidade, mas preso no próprio corpo devido a uma doença que você não entende. Enquanto outras crianças corriam pelos parques ou jogavam beisebol, Rick estava na cama, lutando contra a frustração e a solidão.
Mas Rick não era como qualquer outra criança. Ele tinha uma mente inquieta e logo encontrou nos livros uma porta de escape. Começou a devorar histórias, desde ciência até história, e foi nesse período que seu interesse pela física e pela história começou a tomar forma. Um dos livros que mais impactou Rick foi O Grande Cérebro de John Duffy. Gerald, uma série sobre um jovem golpista de Utah. A Rick fascinava a inteligência do personagem principal. Um garoto que usava sua astúcia para se sair bem. De certa forma, Rick via nesses personagens algo de si mesmo. Alguém obrigado a enfrentar as adversidades com inteligência, mais do que com força. A leitura se tornou sua fuga, mas também sua arma secreta. Através dos livros, Rick não só encontrou consolo, mas também um sentido de propósito. Seu amor pela física e pela história cresceu, alimentado por longas horas de leitura. Começou a se interessar por temas que poucas crianças da sua idade consideravam emocionantes, como a história naval britânica dos séculos 17 e 18. Esses conhecimentos, embora no começo parecessem pouco práticos, mais tarde se tornariam ferramentas-chave na sua vida. Especialmente quando começou a avaliar antiguidades e objetos de coleção em sua famosa loja de penhores. A vida, no entanto, não foi mais fácil para Rick. Número 3. Primeiras experiências de trabalho e o despertar do espírito empreendedor. Aos 16 anos, Rick Harrison tomou uma decisão que mudaria o rumo da sua vida. Ele deixou a escola secundária. Essa teria sido o início de uma vida cheia de dificuldades. Mas para Rick foi simplesmente uma bifurcação no caminho para algo maior. Imediatamente, ele começou a buscar formas de ganhar a vida, e foi então que seu instinto empreendedor começou a se manifestar. Sua primeira incursão no mundo do trabalho foi vendendo bolsas falsificadas da marca Gucci por apenas $20 por semana. Embora esse não fosse exatamente um trabalho convencional nem legal, o que Rick aprendeu com essa experiência foi inestimável. A venda de produtos falsificados ensinou a ele lições-chave sobre comércio, negociação e valor percebido. Através desse pequeno negócio ilícito, Rick descobriu que o sucesso nem sempre estava relacionado com o que você vendia, mas sim com como você fazia isso. Aprendeu que se você sabe convencer as pessoas de que algo tem valor, elas estarão dispostas a pagar por isso. Essa lição se tornou a pedra angular da sua filosofia empresarial. Número 4. O nascimento da casa de penhores e os primeiros desafios. Em 1989, Rick Harrison e seu pai deram um passo que mudaria para sempre suas vidas. Abriram a famosa Casa de Penhores de Ouro e Prata em Las Vegas. Mas, como todas as grandes histórias de sucesso, essa não foi fácil desde o começo. Na verdade, a loja só pôde ser aberta depois de anos de obstáculos legais e esperas intermináveis. Uma antiga lei de 1955 em Las Vegas limitava o número de licenças de casas de penhor com base na população da cidade. Rick e seu pai tiveram que esperar até que a população de Las Vegas alcançar os 250 mil habitantes para poder solicitar uma licença. Durante anos, essa meta parecia distante, mas em 1989, finalmente conseguiram obter a licença tão desejada. Apesar desse feito, os desafios não pararam por aí. Rick e seu pai enfrentaram constantes problemas financeiros. A casa de penhores não era exatamente uma mina de ouro. No começo, o inventário era limitado e eles dependiam da boa vontade dos clientes que vinham para vender ou penhorar seus objetos. No entanto, desde o início, Rick mostrou ter um talento especial para avaliar artigos e negociar com os clientes. Ele tinha uma habilidade inata para detectar quais objetos poderiam ter valor no futuro, o que lhe permitiu construir um inventário que, embora modesto no começo, começou a atrair mais clientes com o tempo. A localização da loja também foi crucial para seu eventual sucesso.
Situada em Las Vegas, no Boulevard, a poucos passos da famosa faixa de cassinos, a loja se tornou um destino conveniente para os turistas que precisavam de dinheiro rápido. Muitos jogadores que tinham perdido grandes quantias de dinheiro nos cassinos. Eles iam à loja para penhorar seus pertences e conseguir o dinheiro necessário para voltar para casa. Dessa forma, a loja não só oferecia um serviço para os locais, mas também para um fluxo constante de turistas, o que ajudou a manter o negócio funcionando. O modelo de negócio da casa de penhores também teve um papel fundamental no seu sucesso. Diferente de uma loja de segunda mão tradicional, uma casa de penhor oferece empréstimos de curto prazo em troca de objetos valiosos como garantia. Se os clientes não conseguiam pagar o empréstimo, número 5, o auge da casa de penhores é a chegada da fama na televisão. Em 2008, a vida de Rick Harrison e sua família estava prestes a mudar para sempre. Depois de anos de trabalho duro e perseverança, a Casa de Penhores de Ouro e Prata, em Las Vegas, havia conquistado uma reputação sólida como uma loja onde se podiam encontrar objetos raros e curiosos. Mas foi neste ano que Rick recebeu uma oportunidade que nunca havia imaginado. Uma equipe de produção de televisão chegou à loja com uma proposta. Queriam criar um programa de reality show centrado na vida de uma casa de penhores. Penhores e suas operações diárias. Esse programa se tornaria o Pão de Stars, ou O Preço da História, na sua versão em espanhol. No começo, Rick não tinha certeza de como uma casa de penhores poderia ser interessante o suficiente para sustentar um programa de televisão, mas seu instinto dizia que ele deveria tentar. Depois de tudo, ele sempre havia sonhado em protagonizar um programa de televisão. Essa era sua oportunidade. Ele aceitou a proposta, e em julho de 2009, Pão de Stars fez sua estreia no canal History. O que aconteceu a seguir foi algo que nem mesmo Rick poderia ter previsto. O programa foi um sucesso imediato. Os espectadores ficaram fascinados pela dinâmica familiar entre Rick, seu filho Corey, e seu pai Richard, também conhecido como o Velho. Número 6. A morte de seu pai. E os primeiros golpes pessoais. A vida, com todo seu brilho e sucesso, tem uma forma cruel de te lembrar que nada é permanente. Para Rick Harrison, o primeiro grande golpe pessoal chegou em junho de 2018. Quando seu pai, Richard Benjamin Harrison, conhecido como Velho em Pão de Stars, faleceu aos 77 anos, após uma longa batalha contra a doença de Parkinson. A morte de seu pai foi devastadora para Rick, não só porque era seu pai, mas também seu sócio comercial e uma das figuras mais queridas do programa. Desde o início do programa, o Velho tinha sido uma figura central na dinâmica familiar da loja de penhores. Seu humor seco, sua personalidade direta e sua atitude de "não me importa o que você pensa" o tornaram um dos personagens mais queridos pelos fãs. Mas para Rick, seu pai era muito mais do que uma estrela de televisão. Ele era seu mentor, o homem que lhe ensinou tudo o que sabia sobre o negócio de penhores e sobre a vida. A relação entre Rick e seu pai sempre foi complicada, com tensões e desentendimentos, mas também com um profundo respeito mútuo. A morte de Richard não foi apenas um golpe emocional para Rick, mas também um desafio para o negócio. Com a ausência de seu pai, Rick se tornou o único responsável pela loja e pelo programa, o que lhe trouxe uma enorme carga de trabalho e pressão. Número 7. A maior tragédia de sua vida. A morte de seu filho, Ada. Em janeiro de 2024, Rick Harrison enfrentou o pior pesadelo que qualquer pai poderia imaginar, a morte de seu filho. Ada Harrison, seu filho mais novo, foi encontrado sem vida aos 39 anos após uma overdose acidental de fentanilo e metanfetamina. Para Rick, essa tragédia foi devastadora. Uma ferida que nunca poderia cicatrizar. Embora Adam tenha trabalhado brevemente na loja de penhores, ele não era uma figura pública nem um personagem do programa, preferindo levar uma vida mais reservada.
Sua morte foi um lembrete brutal da crise dos opioides que devastou inúmeras famílias nos Estados Unidos. Sem se importar com sua fama ou status econômico, Adam conseguiu se manter longe dos holofotes do programa, e poucos conheciam a vida que ele levava fora da loja. Embora tivesse trabalhado como encanador nos últimos anos, sua vida parecia estar indo em uma direção positiva até que foi interrompida de maneira inesperada. Rick, que sempre manteve uma atitude estoica diante da adversidade, ficou visivelmente afetado pela perda de seu filho. Algo que ele compartilhou publicamente com seus seguidores nas redes sociais. Em um post emotivo no Instagram, Rick publicou uma foto dele. Número 8. A pandemia de Covid-19 e o impacto econômico na Casa de Penhores. No início de 2020, enquanto o mundo todo enfrentava uma crise de saúde global, a família Harrison estava lutando em mais de um fronte. A pandemia atingiu duramente Las Vegas, uma cidade cujo motor econômico é o turismo, e a Casa de Penhores de Ouro e Prata não foi exceção. A loja, que dependia muito do fluxo de turistas e visitantes a pé, foi afetada pelas rígidas restrições de viagem e pelo fechamento temporário de negócios em toda a cidade. Durante os primeiros meses da pandemia, Rick enfrentou uma encruzilhada. Como manter o negócio à tona em um momento em que mal havia clientes? Las Vegas, uma cidade vibrante e sempre ativa, tinha se tornado um deserto de ruas vazias e cassinos fechados. Embora inicialmente tenha havido um aumento na quantidade de pessoas que iam à loja para penhorar seus pertences em busca de dinheiro rápido, essa onda de clientes logo se desfez, deixando Rick em uma situação crítica. Para manter as operações funcionando, Rick teve que tomar decisões difíceis. Ele reduziu as taxas de juros para atrair mais clientes e ampliou os prazos de pagamento dos empréstimos. Além disso, em um movimento desesperado, decidiu fechar temporariamente a loja ao público, mantendo apenas uma pequena janela de atendimento noturno para continuar comprando e vendendo itens. Essas medidas foram uma tentativa de se adaptar à nova realidade, mas apesar de seus esforços, a situação financeira era desanimadora. Naquele momento, a Casa de Penhores de Ouro e Prata, que um dia tinha sido um negócio próspero, reportou receitas alarmantemente baixas. A situação criou uma ruptura profunda entre mãe e filho, algo que afetou emocionalmente Rick. Embora estivesse acostumado a enfrentar desafios em sua vida profissional, essa disputa familiar era algo completamente diferente. As acusações o apresentavam como um empresário sem escrúpulos, disposto a trair sua própria mãe para manter o controle do negócio que havia construído junto com seu pai. Para alguém que sempre valorizou a lealdade familiar, isso representava uma mancha em sua reputação. Rick respondeu às acusações de sua mãe com firmeza, negando ter a manipulado de qualquer forma. Pessoas próximas a John influenciaram. A empresa era dela. Versões conflitantes criavam confusão para a família Harrison, e sugeriu que a mesma empresa que ela processava era, na verdade, de sua propriedade e não dele. As versões contraditórias dos eventos eram confusas para a família Harrison, fãs consternados. E os fãs só podiam olhar de longe, consternados com a situação. Esse conflito evidenciou a fragilidade das relações familiares quando o dinheiro e o poder estão em jogo. A família Harrison, que havia sido vista como uma unidade unida e forte, agora estava dividida por um conflito legal que ameaçava destruir o legado que haviam construído juntos. Os seguidores de Rick do Pão de Stars ficaram surpresos ao ver que, por trás das câmeras, as tensões e as lutas internas eram tão reais quanto os objetos históricos que avaliavam na loja. Número 9. A ruptura matrimonial e as batalhas legais familiares. Em 2020, enquanto o mundo enfrentava a pandemia e Rick Harrison lidava com o devastador impacto econômico em seu negócio, também teve que enfrentar um problema pessoal: o fim do seu terceiro casamento. Número 10.
resiliência e novos começos depois da tempestade. Apesar dos desafios e tragédias que Rick Harrison havia enfrentado, sua capacidade de se reerguer era sua marca. Rick mostrou-se mais do que o rosto de um programa de televisão popular. Era uma das características que o definia. Para o ano de 2024, Rick havia provado ser mais do que apenas o rosto de um programa de televisão popular. Ele havia se mostrado um símbolo de resiliência em meio à adversidade. Depois da morte do pai, a perda do filho, o fim do casamento e a batalha legal com a mãe, muitos teriam desmoronado sob o peso de tantas dificuldades. Mas Rick não era como a maioria, peso de tantas dificuldades. Mas Rick não era como a maioria. Em vez de se deixar vencer pelas tragédias, Rick encontrou uma nova maneira de seguir em frente. Uma das suas primeiras grandes decisões foi se envolver mais ativamente na conscientização sobre a crise do fentanilo, uma causa que agora o afetava profundamente após a morte do seu filho Ada. Rick não só usou sua plataforma para falar sobre os perigos dos opioides, mas também se uniu a campanhas e associações que trabalham para combater a adição e apoiar as famílias afetadas por essa epidemia devastadora. Para Rick, essa era uma forma de dar sentido à tragédia. De se certificar de que a morte do seu filho não tivesse sido em vão. Além do seu ativismo, Rick também voltou a se concentrar nos seus negócios. Embora a pandemia tenha atingido duramente a casa de penhores de ouro e prata, Rick aproveitou o tempo para reavaliar e diversificar as operações. Começou a explorar novas oportunidades de negócios e acordos de parceria que poderiam ajudar a revitalizar sua marca e garantir que o negócio continuasse prosperando. Entre essas novas iniciativas, foi anunciado que Rick protagonizaria a segunda temporada do programa Pão de Stars da América, uma versão itinerante do popular programa, onde ele viajaria por todos os Estados Unidos em busca de histórias e objetos históricos. Para os fãs do Rick, vê-lo na televisão novamente, depois de tudo que ele havia enfrentado, foi um alívio. Apesar das tragédias pessoais, Rick continuava sendo o homem decidido, carismático e astuto que todos conheciam em Pão de Stars. Seu retorno à telinha foi mais uma prova da sua capacidade de transformar a adversidade em oportunidade. Mas além da televisão, Rick também se concentrou na criação de novos empreendimentos, expandindo sua presença no mundo dos negócios. Rick, inclusive, começou a considerar seriamente uma incursão na política. Depois de anos apoiando abertamente candidatos republicanos, como Donald Trump, ele flertou com a ideia de se candidatar a um cargo público em Nevada. Embora ele não tivesse tomado uma decisão definitiva, sua crescente influência na comunidade e seu status como figura pública o tornavam um candidato atraente para muitos. Essa possibilidade representava um novo capítulo na vida do Rick, que lhe permitiria usar sua experiência e conhecimentos para impactar sua comunidade de maneira mais direta. Apesar de tudo que ele havia enfrentado, Rick Harrison não estava disposto a deixar que as tragédias o definissem. Sabia que a vida era cheia de desafios, mas também estava cheia de oportunidades para se reinventar e crescer. Com novos empreendimentos, um foco renovado no ativismo e uma potencial carreira política no horizonte, Rick mostrou que, embora o caminho tivesse sido difícil, sempre havia uma forma de seguir em frente. Rick Harrison passou de ser um jovem com problemas de saúde e dificuldades financeiras a se tornar um magnata da televisão, os negócios. Mas além do seu sucesso, o que realmente o definia era sua capacidade de superar os desafios mais difíceis que a vida lhe impunha. Ele tinha apresentado